Daniel capítulo 12, versículo 9. Que diz: e ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Amém? Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso bondoso Pai Celestial, nós nos aproximamos de Ti, Senhor, com reverência agora, porque sabemos quem é aquele que estamos se aproximando. Tu és um ser soberano, santo, e nós não somos nada. Pai Celestial, portanto, sonda-nos nesta manhã, e nós temos certeza que ao sondar o Senhor encontrará muita maldade ainda em nós. Mas nós te pedimos, Senhor, que purifica-nos, queima-nos, Pai, com brasa viva do altar, dos nossos lábios impuros, Pai, porque nós somos um povo impuro, vivendo no meio de um mundo impuro, Senhor, e precisamos que Tu tenha misericórdia de nós e nos queime, Pai, para que nós possamos estar prontos para o Teu serviço. Ó Deus, abençoe todos aqueles que puderam vir esta manhã, que vieram Te adorar, que vieram Te louvar e ouvir Tua palavra. Que eles possam, Senhor, encontrar aquilo que estão procurando. Que eles não venham a sair daqui, meu Deus, sem aquilo que estão procurando. Tenho certeza, meu Deus, que muitos deles estão procurando a Tua palavra, a Tua verdade. Se há uma verdade, se há alguém procurando a verdade, certamente achá-la. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos essas bênçãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Estava assistindo uma pregação do irmão Paul Washer. Ele que é um pregador americano, e para mim é um grande homem de Deus. Eu sempre assisto a pregação dele, porque é um jovem ainda, mas não tem contaminado suas vestes com a fama e nem com o dinheiro, e não tem vendido seu direito de primogenitura. Mas o irmão Paul Washer prega umas mensagens tão fortes. Eu me lembro que o irmão Brana disse: pregador, pregue o mais forte que você puder. Esse tipo de pregadores não são bem-vindos no mundo atual, porque o mundo de hoje requer pessoas polidas, pessoas bem estudadas. E geralmente os pregadores assim, eles não têm muito estudo. O que eles têm é a unção de Deus, né? Amém. Quando a unção de Deus cai, as pessoas não gostam, porque as pessoas estão contaminadas com o mundo, né? A Bíblia mostra que a salvação será daqueles que não contaminaram suas vestes com o mundo. E esse irmão Paul Washer, ele pregando, citando um outro irmão que viveu, creio que há uns 2 séculos atrás de nós, chamado David Brailler. Este irmão, David Brailler, morreu com 37 anos de idade. Ele partiu para o Senhor, mas ele desde jovem queria pregar o Evangelho e amava tanto o Senhor Jesus, e ele orava dentro dos matos. E sempre a pessoa que quer encontrar Deus precisa ter uma decisão na vida. E nós encontramos que Daniel orou 20 dias, eu creio,
para buscar uma resposta de Deus. A resposta veio ao final daqueles dias, e dou por vista a oração de Daniel como não foi. Será que há um cristão na terra hoje que é forte o suficiente para fazer o que Daniel fez? Ou que aquele jovem David Brailer fez? O irmão Paul Washer disse que ele entrou nos arbustos e disse: eu não vou voltar enquanto o Senhor não me abençoar. E Deus está procurando pessoas que possam ter esse tipo de desafio. Dificilmente encontrará hoje nesse mundo que vivemos, porque as pessoas não gostam nem de culto de oração. Imagine, culto de oração de 1 hora, as pessoas já não gostam. Imagine se fosse para entrar nos arbustos e dizer: Senhor, vou me ajoelhar aqui, só vou levantar quando tu me responder. É meio complicado, né? E o irmão Brana diz: é 1 em 1 milhão que vai se salvar, 1 para cada milhão. Portanto, é um pouco duro de se dizer, mas é a verdade. E aquele nesta manhã que não tiver fé suficiente para ser um desses 1 milhão, está perdendo seu tempo, porque a coisa é mais séria do que se possa pensar. Amém? Tivemos ali no hospital o irmão Kennedy, veio de Belém porque recebeu notícia que seu filho estava doente. E o irmão Kennedy, como todos sabem, a irmã e ele se separaram, e houve uma separação entre ele e os filhos, porque as crianças, os filhos começaram a ficar distantes do pai por causa disso. Não sei se com raiva do pai. A verdade é que o irmão Kennedy estava morando aqui conosco quando ele estava aqui na igreja. E a irmã parou de vir à igreja e trazer os filhos. E os jovens hoje em dia, se um pai amasse os filhos, não faria isso, não tiraria os jovens da igreja, que é tão complicado isso. A mulher que amasse o marido não tiraria o marido da igreja. O homem que amasse sua mulher verdadeiramente não tiraria sua mulher da igreja. Nós temos visto pessoas que tiram os outros da igreja tão fácil, não se preocupam com a salvação da alma, tanto dele como daquela pessoa. Você que se afasta e tira os seus filhos da igreja, devia não fazer isso, porque a sua alma é uma, a deles é outra, né? Às vezes você não é predestinado, mas eles podem ser, né? Então eu não vou, então eles não vão mais. Quer dizer, isso está errado, porque cada um é quem tem que ter cuidar da sua alma. Tem que dizer: olha, filho, eu não vou mais, eu não quero mais, mas vocês continuem, certo? Então, se alguém estiver pensando em fazer isso, faça isso. Não tire seu esposo, não tire seu filho, não tire sua mulher. Você quer se afastar, afaste-se sozinho. Amém? Porque senão no julgamento você vai ser condenado tanto por sua alma como pela alma daqueles que você tirou, e a coisa fica mais complicada ainda. Amém? Então se afastaram da igreja e não vieram mais. E os jovens hoje em dia, se eles não estiverem em Cristo, eles estão em algo pior. Porque o irmão Brand disse: você não fica sem nada, você tem sempre algo. Ou você tem Deus, ou você tem o diabo. Ou você tem a marca de Deus, ou você tem a marca da besta. Ah, eu não tenho Deus ainda, mas eu vou ficar aqui num ponto neutro, pensando. Não, você tem o diabo. Se você rejeitou Deus, você está cheio de Satanás. Não tem meio termo. Amém? Não existe isso. Só o motivo de você esfriar já mostra que Satanás está em você. Se você está esfriando, é porque está entrando algo para esfriar. O que faz esfriar é o gelo. Porque o que é o calor e o que é a frieza? O calor é o antônimo da frieza.
Uma pedra de gelo, quando ela começa a derreter, o que? Mostra que o calor está chegando. Quando o calor está chegando, o gelo começa a derreter. E quando a água que está em estado líquido, você coloca ela dentro do refrigerador e ela, com o passar do tempo, ela começa a parar de mexer e começa a pedrar. Porque ela está deixando o estado quente e entrando no estado frio. É porque o frio está chegando. Se o calor está assim indo, o frio está chegando. E assim, reversivamente. Então, se a frieza está chegando, a frieza é Satanás, não é outra coisa. Se a frieza está chegando, é Satanás que está entrando. Então, se você não sente mais desejo de vir à casa do Senhor, o Mombrana diz, é melhor você começar a orar. O Mombrana diz isso na mensagem Cristo, o Mistério de Deus Revelado, creio que o parágrafo 87. Ele diz, se você não está em você um desejo ardente de mal esperar aquelas portas ali se abrir para estar aqui junto com seus irmãos adorando a Deus, ele disse, é melhor você começar a orar, a coisa está ficando séria, a frieza está chegando. E nos tempos que estamos vivendo, a coisa é tão séria, porque aquele que se afasta, aquele que esfria, é difícil voltar. Difícil, é impossível praticamente, porque a Bíblia diz, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram das coisas espirituais e recaíram, a Bíblia diz, é impossível ser renovado. É uma coisa séria. Então precisamos estar todo o tempo dentro desta roda de fogo. Precisamos estar todo o tempo debaixo deste fogo do altar e não sair um minuto, um segundo lá fora. Porque quando saímos do terreno de Deus e entramos no terreno de Satanás, estamos mortos, estamos acabados. Deus não pode tratar com você se você estiver no terreno de Satanás, porque lá dentro do terreno de Satanás é outro rei, é outro rei governando você, chama-se Satanás. Então você precisa vir para dentro do terreno de Deus. Bem, no terreno de Deus não tem meio termo. No terreno de Deus não existe essa coisa, eu vou ser crente e não vou ser. Não. As pessoas não têm compreendido isso. Ou você é, ou você não é. Não existe isso. Existe um meio termo na Assembleia de Deus, na Batista. Você vê as assembleanas lá dentro da igreja, elas estão bem vestidas. Quando elas saem da igreja, elas vestem o short, elas vestem a camisa sem manga, a blusa sem manga, tomara que caia, seja lá o que for. Mas isso nunca foi assim, nem será nesta mensagem. Pelo menos na congregação de Bragança. Aquilo que foi ensinado, que diz a Bíblia, convém atentarmos com mais diligência para as coisas que já foi ensinada e não nos afastarmos dela. Verdade. Em 97, quando o pastor Moura começou a obra aqui, o que era a mensagem? A gente chegava na casa das irmãs, dos irmãos, elas estavam vestidas do jeito que estão vestidas aqui. Hoje elas vão para o mundo, elas se desviam. Aí um dia o diabo dá uma prensa nela lá, dá um susto nela lá. Aí ela corre e quer se reconciliar. O pregador ora por ela, ela se reconcilia. Aí quando chega em casa, ela tira a roupa e veste de novo aquilo. Oh, mas agora ficou pior, porque agora você já conhece. Porque você nasceu nesta mensagem praticamente, e você conhece o que é a mensagem. E você ainda está pensando, agora eu voltei, eu me reconciliei, mas eu não vou mais viver como era antes. Eu vou misturar um pouco a coisa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar porque eu creio ainda, mas eu vou na igreja vestido, mas aqui em casa, né? Olha, irmãos, convém atentar com mais diligência para as coisas que já foi ensinado e não nos afastarmos dela, porque nós pregamos uma terceira puxada. O que é a terceira puxada? Para muitos, a terceira puxada é doutrina de demônio. Quando o Mombrana diz no parágrafo 260
e 2 da mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, que a terceira puxada foi a abertura da palavra. Então a coisa é tão séria, porque a abertura da palavra é o próprio Deus descendo e abrindo. Amém. O Branco diz: os seus não fui eu que preguei, foi Deus que pregou. Aleluia. Então, irmãos, temos visto essas coisas por aí. Agora, por que estamos crendo nessa terceira puxada? Porque, veja bem, outros têm feito uma denominação da terceira puxada. Eu tenho visto isso aí. Inventaram uma história de quem não crê na terceira puxada está na primeira e segunda puxada. Inventaram essa ideia aí. Ah, aquele irmão, de que movimento ele é, de que linha ele é? Ele é da primeira e segunda. Não existe isso. Não existe primeira e segunda. Se você não crê nas 3 etapas, você não crê em etapa nenhuma. Não existe crente de primeira e segunda etapa. Ah, irmão, que igreja? Eu sou da terceira puxada. Eu sou da igreja da... Fizeram uma denominação chamada terceira etapa. Eu falei com um crente ontem da terceira etapa. Como que se a terceira etapa não fosse a mesma mensagem do irmão Brana, primeira e segunda etapa? Porque primeira, segunda e terceira etapa é uma mensagem só. Verdade. Está tudo na mensagem. Quem crê na primeira e segunda etapa tem que crer na terceira. Agora, se você diz que a terceira é do diabo, então você não está nem na primeira e segunda. Parágrafo 27, não. Qual é o parágrafo, irmão? Pastor, o irmão Brana diz: a primeira e segunda etapa aconteceram, foi manifesto. Creio que almas em prisão. 309 almas que estão em prisão agora. Isso, a voz de Deus, da voz de Deus. A primeira e segunda etapa foi vindicada. Então, o irmão Brana diz: então por que rejeitar a terceira? Então inventaram essas histórias dentro desse movimento, né, que nós chamamos terceira puxada. Fizeram uma separação. Aquele crente ali é da primeira e segunda, aquele ali é da terceira etapa. Fizeram a denominação da terceira etapa. E o pior ainda, ainda foram mais fundo. Porque surgiu outros grupos crendo que a terceira etapa é a verdade, pregando a terceira etapa. Mas já surge outro grupo dizendo: ah, mas se a terceira etapa não for de Franca, ela é pirata. E o diabo entra que você não percebe, irmão, e coloca todo esse tipo de espírito. Ah, mas se a terceira etapa que vocês estão crendo lá em Brasília, ou lá em Canadá, ou lá na África, se ela não for do jeitinho que o homem de Franca diz, ela é pirata. Isso chama-se palhaçada de Satanás. Porque a terceira puxada, ela tem que ser direitinho, como diz o irmão Brana. Amém. Amém? Ela tem que ser direitinho, como diz a mensagem. Então, nós estamos aqui, irmãos. Nós estamos num lugar, nessa terceira puxada que nós chamamos, mas nós não somos crentes da terceira puxada. Nós somos crentes da mensagem do profeta William Branco. E isso inclui primeira, segunda e terceira puxada. E então, as irmãs, eu sou da igreja da terceira puxada. E como eu estou na terceira puxada, eu estou no nível mais avançado. Então acabou esse negócio de saia longa, de roupas de manga. Agora eu não preciso mais preocupar. Isso é passado. Isso aí é comida que virou podridão. É maná de outro dia. Agora eu vou vestir minha roupinha, tomara que caia, porque o importante é que eu creio que os trovões foram revelados, que o cordeiro saiu do trono, que o filho do homem se manifestou. Eu estou no nível mais alto. Você está no nível mais baixo. Você está no inferno. Se você pensa que você estando na terceira puxada
vai deixar de atentar com mais diligência para as coisas que já foram ensinadas, você está tão enganado. É verdade. Você está mais enganado do que os católicos estão a respeito de Maria. Porque para mim não existe essa divisão. Não quero saber, você é da terceira puxada ou da primeira, segunda puxada? Eu quero saber se você é da mensagem. Você é do companheirismo tal? De que companheirismo? Eu quero saber se você é da mensagem. Um irmão que chega lá do Rio Grande do Sul, ou lá de Brasília, ou seja de onde for, vem cá, você é de qual ligado a qual pastor? Eu sou ligado ao pastor tal. Felizmente não dá para você ter companheirismo conosco. Mas que diabo sem vergonha. Irmão, quero saber se você crê na mensagem do sétimo anjo. Você crê? Então você é meu irmão. Então eu tenho companheirismo com você. Não quero saber de que puxada você é. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos aqui. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Amém? Amém. Eu quero falar com os irmãos a respeito do livro de Apocalipse. Nós vamos primeiro ver aqui Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, verso 1, se fique sentado. Nossa Bíblia está aqui, Apocalipse do apóstolo São João. Nossa Bíblia portuguesa foi colocada Apocalipse. E quando falo em Apocalipse, as pessoas só pensam em destruição. Está acontecendo, isso é o Apocalipse. É o Apocalipse. Mostra-se um vídeo na internet, o Apocalipse é um cometa caindo na terra, destruindo a terra. O Apocalipse. Mas nas Bíblias inglesas a palavra não está Apocalipse, mas está Revelation, que significa revelação. E é tanto que o cabeçalho do livro diz Apocalipse do apóstolo João, mas o conteúdo fala outra coisa. O que diz o verso 1? Diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. O livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Amém. Para mostrar as coisas que brevemente vão acontecer. Amém. Então você pode trocar essa palavra Apocalipse por revelação. O que é a revelação? É a mesma coisa que manifestação, ou a mesma coisa que o desvelar de Deus. O irmão Branco pregou 2 mensagens, uma intitulada O Desvelar de Deus e outra intitulada O Poderoso Deus Desvelado Perante Nós, que é exatamente esta hora que estamos vivendo. A revelação de Jesus Cristo. O que é desvelar? O que é revelar? É sair de trás de algo e aparecer. Amém? Você não pode ter certeza de uma coisa a menos que você tenha a revelação do que aquilo é. Então, a vinda do profeta, o irmão Brana, na terra, ele veio para desvelar Deus, para mostrar Deus para um povo. Um povo especial, e isso está na página 5 do livro Exposição das 7 Eras. O irmão Branco diz: você recordará que eu mencionei no princípio desta mensagem que esse livro que estamos estudando é a real revelação do próprio Jesus na igreja. Que livro? O livro de Apocalipse.
Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. E o que é o livro de Apocalipse? É a real revelação de Cristo na sua igreja. Preste atenção. E suas obras nas eras futuras. Então eu mencionei que é necessário o Espírito Santo para nos dar a revelação, ou falharemos em obtê-la. Juntando esses dois pensamentos, nós veremos que não será necessário apenas um estudo normal e reflexão para tornar isto um livro real. Vai ser necessário a operação do Espírito Santo. Então não adianta pegar a Bíblia e um monte de mensagem. Eu vou mostrar para você que os trovões não foram revelados. Eu vou mostrar para você que a terceira puxada ainda não está em evidência. Não adianta. Estudo normal não vão adiantar nada. É necessário a operação do Espírito Santo, e isso é individualmente. O irmão Branham diz: é uma só pessoa. Deus toma uma só pessoa de cada vez, porque nós somos gentios. Deus não trabalha com gentios por grupo, é uma só pessoa. Ele diz: é cada um de vocês que tem a experiência individual com Deus. Ele trata com cada um individual. Ele espalhou o povo sobre a terra. Daquela torre de papel, eles confundiram as línguas e saíram de um lado e outro do outro. Espalhou sobre toda a terra. E agora ele vem tratando com uma pessoa de cada vez, chamando para voltar à palavra original. Então, é a operação do Espírito Santo para revelar aquela pessoa. Não é o estudo, não adianta estudar, mas a operação do Espírito Santo, que revela a individuais, as pessoas. Veja bem, vai ser necessária a operação do Espírito Santo. Isso significa que este livro, o livro de Apocalipse, não pode ser revelado a qualquer um, exceto a uma classe especial de pessoas. Tem uma classe especial de gente na terra. Agora você tem que ver que está no meio do joio. O joio e o trigo estão no mesmo campo. Estão ali. E as bênçãos caem sobre o joio e sobre o trigo. Quando a chuva cai, irmãos, na terra, a chuva não vai assim, não. Olha, eu vou cair só no grão aqui de feijão e vou me desviar de cair nessa pedra que está aqui do lado. Não existe isso. A chuva cai sobre tudo. Então, é por isso que as pessoas rejeitam a palavra, rejeitam o batismo no nome de Jesus Cristo, que é o selo de Deus, que é o nome do próprio Deus. Eles rejeitam e ainda assim diz: estou sendo abençoado, fui curado, fui isso, fui aquilo. Sim, porque a chuva tem que cair sobre todos, tanto sobre o joio como sobre o trigo. Agora, no livro A Exposição das Sete Eras, página 333, o irmão Branham diz: o joio prospera sempre mais que o trigo ou qualquer outra planta cultivada. O joio cresce, floresce. Nós temos um mato, uma erva daninha aqui na região do Pará, nós chamamos de jitirana. Quem conhece? Jitirana, você planta o arroz ou milho, irmãos, você tem que capinar umas 3 vezes o milho para você, e quando você vai colher, ainda colhe no mato. Porque o arroz, que é a boa semente, cresce com mais dificuldade, é muito mais atrasado, é muito mais devagar do que a jitirana. Você planta um pé de arroz aqui, com uma semana ele está desse tamanho, a jitirana está desse tamanho. Porque não presta, aquilo que não presta floresce mais.
Ah, nossa igreja, vocês dizem que estamos fora da palavra, mas olha, estamos prosperando, está crescendo, todos os dias são batizados mais gente. Olha o tanto de gente que tem. Cresce mesmo, porque joio tem que florescer mais. E a tendência do arroz, do trigo, é crescer devagar. E ainda tem mais, a gitirana ainda sufoca o arroz. E muitos crentes, por causa desta gitirana que está aí, deste mundo que está aí, eles começam sendo sufocados pelo mundo e começam a morrer. E começa a regredir na fé, e começa a parar de vir nos cultos, e começa a morrer, e termina morrendo. A gitirana às vezes mata o arroz. Este mundo aí de fora, essas coisas aí de fora. O apóstolo diz: aquele que ama o mundo, ou as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está nele. Porque você deixa ser sufocado pelo mundo? Aí você precisa achar um jeito no meio da gitirana e crescer e florescer lá em cima. Amém? Amém? Não se pode deixar este mundo te sufocar, te matar. Glória a Deus. Então será necessário a operação do Espírito Santo, porque este livro é a revelação de Jesus Cristo. Este livro é exatamente o que o apóstolo João diz. Ele diz que ele foi arrebatado e levado ao dia do Senhor. É o dia que estamos vivendo. É um dia que não é nem noite e nem dia, mas é um dia conhecido do Senhor, quando as pessoas nem são crentes nem são mundanas. As pessoas, elas são frias, ou melhor dizendo, elas são mornas. E a Bíblia diz: porque são mornos, estou a ponto de vomitar, né, da minha boca. Então, vamos para agora São Lucas 17:30. São Lucas 17:30 diz que quando o mundo estivesse como Sodoma e Gomorra, naquele dia, que dia? Ah, você diz: ah, mas o dia é 12 horas. Não, o dia do Senhor não é o dia de 12 horas. Esse é o dia do homem. Estamos falando no dia do Senhor, no dia da ira de Deus, quando Deus está julgando este mundo. Esta mensagem, ela é um julgamento. Deus está julgando as pessoas. Deus está separando o lobo das ovelhas nesse dia em que estamos vivendo. Quando eu digo nesse dia, não é exatamente hoje, esse dia 9, né? Hoje é 9 de fevereiro, de janeiro, de março. Mas não exatamente nesse dia de 12 horas, mas nesta época, nesta era que estamos vivendo, em que o mundo está indo de mal a pior. E tem uma coisa: cada dia que passa eles acham que ainda não estão mal o suficiente, e eles querem se tornar cada vez mais mal aos olhos de Deus. E isto sufoca e atinge os crentes. Os crentes de hoje já estão sufocados pelo mundo. O brinco, o batom, a calça cota já entrou nas crentes. Já tem pastor deixando a mulher e juntando-se com outra novinha e continuando no púlpito pregando. Já tem isso. Porque o mundo entrou, sufocou. Já tem cantor pegando músicas mundanas no ritmo de samba ou de forró e colocando letras que falam em Deus, e gravando e vendendo. Isso já tem entrado. Está acabando. O cristianismo está se indo. E a Bíblia diz: se aqueles dias não fossem abreviados, não se salvaria nenhuma carne, porque a gitirana do mal está cobrindo o mundo. Está atingindo e tem entrado na mensagem. E você diz: não pode ir na mensagem. Não pode. O irmão Branco diz: vai entrar. O irmão Branco diz: tabernáculo Brana, a serpente vai rastejar no meio de vocês. Ela chega, a serpente, e ela é a mais astuta de todas as alimárias do campo.
E ela entra e destrói com doutrina errada, destrói com a frieza. Os que não caíram na heresia caíram na frieza do mundo. E a coisa vai morrendo, a coisa vai acabando. E eu lhe pergunto, meu irmão e minha irmã, o que as pessoas querem mais? É só você ligar a televisão, você vai ver que Deus está destruindo este mundo. Estou conversando com um incrédulo esses dias. Eles colocaram na internet uma simulação de como será quando um asteroide cair na Terra. A NASA mostra isso. Tinha um asteroide do tamanho da cidade de Bragança caindo no mar. Ele causa uma onda de quase que 150 metros de altura, e que de dentro daquele vácuo que é criado sai, deixando um túnel que é feito na camada de ozônio. A luz do sol entra, os raios violeta entram, e aquilo causa uma explosão, e aquele fogo começa a vir como um cogumelo, lambendo toda a terra. E a ciência diz, isso pode acontecer a qualquer hora. Você diz, se isso for acontecer, os jornais mostram, né? Esses dias eles estavam provendo um que ia do tamanho de um campo de futebol e ia passar 22 mil quilômetros da Terra. Enquanto eles estavam observando aquele, caiu um na Rússia e eles não estavam esperando. Amém? E o irmão Branham diz, Deus vai explodir este mundo amaldiçoado pelo pecado. E meu irmão e minha irmã, há somente um lugar que vai resistir esse choque, e esse é no aprisco do Senhor Jesus. O aprisco do Senhor Jesus, debaixo das asas do Altíssimo, é o único lugar de refúgio. Amém. Que diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É o único lugar de segurança, onde todos nós deveríamos estar se rastejando para debaixo dessas asas. Não devia estar se afastando, devia estar entrando cada vez mais. Amém. Aí o incrédulo diz, mas a Bíblia diz que o mundo vai cair fogo do céu. Não é desse jeito. Eu disse, aonde que a Bíblia diz isso? A Bíblia diz assim, aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e os que cometem iniquidade serão como palha. Não diz como esse fogo vai vir. Portanto, meus irmãos, nesse tempo que estamos vivendo, somente uma classe especial de pessoa vai poder entender essas coisas. O apóstolo, o profeta Daniel, Deus disse para ele, vai na tua sorte, os ímpios continuarão em sua impiedade. Vai continuar o carnaval não vai acabar não vai piorar. Elas vão tirar mais a roupa, eles vão cantar mais músicas podres. Você pensa que essas músicas imundas que vocês estão ouvindo tocar pelas ruas, você pensa que um dia isso vai parar? Não, vai piorar. Vocês pensam que essas cantoras que cantam no palco vestidas apenas de biquíni, vocês pensam que elas vão vestir roupa? Não, elas vão tirar o biquíni. Vocês pensam que os pregadores que pregam heresia vão se arrepender? Não, eles vão pregar mais heresia. Vocês pensam que a igreja católica vai parar de adorar a imagem e ensinar o povo a adorar apenas Deus? Não, eles vão adorar mais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, logo eles vão adorar o Papa João Paulo II, e já está a caminho disso. Vocês pensam que as denominações elas vão mudar, elas vão piorar, elas vão se unir com o catolicismo e se tornar uma coisa só? Elas em Capitão Poço já estão fazendo procissão, por enquanto estão colocando a Bíblia em cima do andor, mas daqui um dia eu digo para vocês, em nome de Jesus, eles vão tirar a Bíblia e botar a imagem de Daniel Beck. Eu digo para vocês, porque a coisa está ficando cada vez pior, a coisa está ficando cada vez mais podre, e fraco é você que deixa isso sufocar você e deixa você esfriar e morrer.
porque isso não me sufoca, ao contrário, isso me anima mais. Quanto mais eu vejo eles esfriando, quanto mais eu vejo a doutrina errada aparecendo, quanto mais eu vejo o mundo indo na vastidão, mais eu digo, a hora está chegando. Amém. Mais eu me aqueço, mais eu fico forte. Glória a Deus. Amém? Mas poucos são os que vão se salvar. No tempo de Paulo, poucos se salvaram. Aquele povo todinho que rejeitou a mensagem de Paulo, todos morreram. Tanto os que creram na mensagem de Paulo, como os que rejeitaram, todos foram para o pó. Mas tem uma coisa, teve uma pequena classe especial de gente que foi para o pó com sua salvação garantida. Porque poucos creram na mensagem do profeta de Deus para ela. Depois da morte de Paulo, veio Irineu. E Irineu, você mostra, o irmão Branham fala de Irineu, até parece que foi um homem que a sua mensagem invadiu o mundo todo. Foi uma grande explosão, foi uma grande mensagem, porém só um povo, uma classe especial de gente percebeu que isso era especial. E aqueles pouquinhos que creram foram sepultados, mas dormem no Senhor. Em cada era, Deus escolheu um grupinho. E nesses dias que estamos vivendo, não é diferente. Nós estamos vivendo no dia do último mensageiro. E as pessoas estão saindo do mensageiro e estão seguindo homens. Virou uma epidemia de bispos. Você já prestou atenção nisso? Virou uma epidemia. O que é uma epidemia? É uma praga. É uma praga de homens dentro dessa mensagem, cada um dizendo que tem algo diferente e saindo para o lado do povo seguindo e saindo, deixando a mensagem e seguindo. Mas é muito. É uma epidemia. Aí já coisa, bota um monte de pastores aqui abaixo dele. Esses aqui são os meus. E ele é o chefe daquilo ali. Se não estiver ligado a esse homem aqui, está perdido. Enquanto que a mensagem está aqui. Se todas as denominações deixassem os seus bispos e viessem para esta Bíblia, se o concílio ecumênico fosse autônomo da Bíblia, eu também estaria no concílio. Mas o problema é que eles querem colocar a Bíblia aqui e um homem aqui. E todos querem fazer companhia ao redor de um homem. E a Bíblia fica. Mas, se fizesse como diz São Lucas 17:37, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Onde está o corpo? O corpo está na mensagem. Amém. O alimento das águias está na mensagem. O irmão Branham diz: a fé para o rapto está nas mensagens. Mas todas as águias precisam deixar seus bispos. Se você é uma águia, deixa esses bispos lá e venha voando para a mensagem. Amém. Não, mas esse homem aqui tem a mensagem da hora. Tem a mensagem da hora que está fora da palavra. É uma mensagem da hora que está fora. Então você tem que saber de uma coisa: existe a mensagem da hora e existe a heresia da hora. Quando alguém diz que a mensagem do Mombrano está podre, já está dizendo que ele é. Mombrano nunca disse que a mensagem de Wesley estava podre. Ao contrário, Mombrano defendeu a mensagem de Wesley como um degrau. Para chegar na mensagem de Branham, você tem que passar pela mensagem de Wesley. Para chegar na mensagem de Wesley, você tem que passar pela mensagem de Lutero. Porque foi Lutero, santificação. Wesley, justificação. Os pentecostais, batismo com o Espírito Santo. Você diz: não é branco. Não, ainda tem os pentecostais que você tem que passar. E dos pentecostais vem Branham. Com o quê? Com a pedra de coroa, o próprio Deus manifestado em carne. Amém. Aí vem outra agora, não, agora já é o mono.
Agora já é o nono, porque os pentecostais é o sétimo. Depois vem o próprio Cristo, que é o oitavo dia, que é a santa convocação. O sétimo anjo com a mensagem de Cristo, que desce do céu com o livro aberto na mão, manifesta o Filho do Homem. Esta já é a era da noiva, esta já é a mensagem da noiva. Isso não é mais a mensagem dos pentecostais, não é mais o batismo com o Espírito Santo, mas a própria pedra de coroa, a conclusão da mensagem. Como disse o Mombrana na mensagem Almas Encarceradas, a mensagem chegou à perfeição quando reproduziu Cristo na sua igreja novamente. A mensagem do sétimo anjo não tem outra para continuar ela é a conclusão. Ela é o chapéu da pirâmide. Você vai colocar mais o que acima do chapéu? A mensagem da noiva. Sim, a mensagem da noiva. O Mombrana diz: está acontecendo agora mesmo. Ele era o mensageiro para a mensagem da noiva. Você quer o que mais? Você quer colocar o que mais acima do chapéu? Você tem que voltar para a mensagem. Em vez de ir para frente, tem que voltar. Uma vez eu me perdi na mata com meu irmão. Nós saímos, o caminho estava para trás, e eu tinha certeza que o caminho estava para trás. E ele olhando para cima, procurando macaco, a cabeça dele rodou. Quando ele baixou, ele disse: vamos embora. E foi para cá. Eu disse: o caminho é para cá. Ele disse: é para cá, rapaz, me acompanha. Eu disse: não, é para cá. E fomos teimando. E ele foi afundando cada vez mais na mata. Até que uma hora ele disse: tá bom, já que não achamos o caminho, vamos ver onde é que tu acha que está o caminho. Eu disse: para trás. Ele disse: nós vamos se perder para ir, nós vamos afundar mais na mata. De rapaz, eu tenho certeza que está para trás. E nós fomos, saímos no caminho. Já pensou se tivesse seguido ele? Então as pessoas estão indo, saindo da mensagem, seguindo seus bispos. Eles têm que parar e voltar para trás. Parece estranho, parece ridículo o que eu estou dizendo, mas é hora de voltar, irmãos. É hora de voltar atrás. É hora de voltar aos selos. Os selos é um morão enfiado, aquilo é a verdade. Em vez de você sair dali e seguir um bispo, você tem que deixar o bispo e voltar com o morão enfiado. É uma âncora. É Jesus Cristo se revelando na igreja. É a conclusão da mensagem. O ministério chegou à perfeição quando reproduziu a Cristo. Foi reproduzido. Jesus Cristo já tem se revelado. Apocalipse está acontecendo no meio. Porque o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo na sua igreja. Esta noiva tem sido batizada em nome de Jesus Cristo, de acordo com Atos 2:38. E Mombrana vem e mostra o nascimento. É um tipo do nascimento natural. Lutero, justificação. Eu digo, quando esse pastor aqui se for, para quem eu vou perguntar? Mas Lutero, justificação. O Wesley, santificação. E o Mombrana diz que os pentecostais é o batismo com o Espírito Santo. Mas ainda tem outra mensagem. Tem a mensagem do sétimo anjo, que é a conclusão. É o chapéu da coroa, da pirâmide. Mostra aquele chapéu lindo. Aquele pico da pirâmide. Lá em cima, Jesus, amor. Você pode prestar atenção, irmão, que ali, irmãos, depois de amor fraternal, que é a era de Laodiceia, ali no meio tem um espaço, mas veja que aquele espaço não está vazio. Ali naquele espaço tem uma mensagem. Ali está Espírito Santo. Aquilo ali foi o reavivamento pentecostal. O reavivamento pentecostal não é como eles estão dizendo hoje. O Pentecoste é uma experiência com Deus e não uma igreja, não uma denominação, mas uma experiência. Você pode ter um Pentecoste em você sem você pertencer à igreja pentecostal. O Pentecoste é uma experiência. Eles mudaram, eles denominaram isso, fizeram do Pentecoste uma denominação. Ah, eu sou da igreja pentecostal.
Fizeram igual os crentes da terceira puxada. Eu sou da terceira puxada. Fizeram da terceira puxada, em vez de ser uma mensagem, fizeram uma denominação. Os pentecostais, que o Pentecoste é um reavivamento, uma experiência com Deus, eles fizeram uma denominação. Mas ali você pode ver que tem a era de Laodiceia, amor fraternal, e depois, antes de você chegar na pedra de coroa, que é Cristo, que é a revelação de Jesus Cristo, que é São Lucas 17:30, Deus desceu, você quer ali, quer ter um espaço, e naquele espaço está escrito Espírito Santo. Aleluia. Então vem Lutero com justificação, o Wesley, santificação. E você diz a mensagem de lembrando é batismo com o Espírito Santo? Não, é pentecostais é batismo com o Espírito Santo. O reavivamento da Rua Azusa é batismo com o Espírito Santo. E depois vem a última, a conclusão do ministério. O ministério chegou à perfeição quando reproduziu Cristo, a pedra de coroa desceu. Mas tem gente querendo denominar. Não, ainda tem o ministério da noiva. Não, o ministério da noiva aconteceu ainda quando o Branham estava na terra. É claro que continua ainda. Enquanto a noiva estiver na terra, ela tem um ministério. Mas eu quero que você saiba que o mensageiro, o cabeça desse ministério, o representante da noiva, chamou-se William Marion Branham. Ele disse isso, está acontecendo agora mesmo. Você quer colocar mais uma coisa ali? Mais um chapéu em cima do chapéu? Meus irmãos, mas a minha preocupação não é com isso. A minha preocupação é com aqueles que estão deixando isso matar, agir tirando a matar. Essas coisas que estão acontecendo era para aquecer mais o verdadeiro crente. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, sábado que vem, de hoje a 7 dias, sexta-feira, o pastor Celes de Brasília chega aqui. Porém, o culto será sábado à noite, dia 15. Amém? Pastor Celes Pereira, que é do ministério do pastor Coleman, de Nova York, está em Brasília. E vai estar aqui conosco, sábado. Então, eu disse ontem no Pirimirim, contando a história do Fazão, né? O Fazão era o rei dos pratos. E o soldado, o rei, disse a eles: vamos fazer um banquete, uma festa. Não vamos depressa que está chovendo. Vou já encerrar. E fez um banquete com seus oficiais, com os seus amigos. E um dos oficiais comeu frango, comeu carne, comeu o que pôde. E ficou cheio, né? Não cabia mais nada. E o rei disse para ele: não quer comer mais, oficial? Quer comer mais? Ele disse: não, rei, não cabe mais nada, estou totalmente cheio. Mas aí havia um outro prato que ainda havia, era o Fazão, né? Que é o rei dos pratos, o prato mais gostoso do mundo. E quando trouxeram, o oficial não suportou. Ele estava cheio, não cabia mais nada. Aí não suportou e comeu mais um pedaço daquela ave, do Fazão. E o rei disse para ele: agora você vai morrer. Ele disse: por quê? Porque você mentiu para o rei. Você disse que não cabia mais nada. E quando você viu o rei dos pratos chegar ao Fazão, você comeu. Então você mentiu para o rei, você vai morrer. Ele disse: mas antes de você morrer, você pode fazer um pedido. O que você pediu, eu lhe concedo, a menos que não seja a absolvição da sua pena. Ele disse: então eu quero que o senhor faça outro banquete. Tal dia, assim, eu quero que o senhor faça uma festa, um banquete, para mim comemorar com meus amigos. Só que eu quero que você vá no banquete, mas eu quero que você vá só no fim da festa. Quando a festa estiver quase terminando, eu quero que o senhor vá. Tá bom, então tá certo. Então o rei mandou preparar o banquete para ele, as melhores comidas, tudo mais. E ele saiu convidando os amigos dos amigos, o que ele pôde de gente, e começou a encher a casa. E a casa começou a encher de gente e não cabia mais. Ele dizia: olha, pode entrar, entre o que puder.
E não cabia mais. Eles diziam, por que isso? Não, entra. E foi entrando e arrochando a ponto que eles não podiam mais nem colocar os 2 pés no chão. Tinham que colocar um em cima do outro, tão cheio que estava. E quando estava cheio que não cabia nada, ele chamou o rei e disse, rei, o senhor fica aqui na porta. E ele ficou na porta. Então ele deu um grito e disse, abre um corredor aí para o rei passar. A casa estava tupetada de gente, não tinha como abrir. Mas quando falou, abre um corredor para o rei passar, que as pessoas viram que era o rei, o nego espirrou pela janela aqui, espirrou por ali, pularam um na costa do outro, subiram 3 homens em cima do outro e abriram um corredor que era um largo, e o rei passou. E ele disse, está vendo, rei? Não cabia mais nada, mas para o rei sempre há lugar. Então o rei absolveu sua pena, porque não cabia mais nada, mas o fazão é o rei dos pratos, então sempre há lugar para uma comida boa. Agora preste atenção, para o rei sempre há lugar. Se houve lugar para o fazão, se houve lugar para aquele rei, não há um lugar para Jesus Cristo, o Rei dos Reis, sem você. Amém. Eu podia vir, mas eu estou programando aqui uma pescaria, uma caçada. Tal dia eu vou visitar minha... Não faça como aquele povo de São Mateus 22, que o rei mandou convidar pessoas para a festa de casamento do seu filho, e cada um inventou uma coisa. Nesse dia eu não posso ir porque eu vou cuidar do meu roçado. Irmão, se é o rei, cancela a pescaria, cancela o roçado, deixa a gente tirando a cobrir o arroz, mas vem para a festa do rei, porque pode ser o último convite. Amém. Amém? Amém. Não era assim antigamente. Chuva não empatava de crente em igreja, não. Hoje empata. Hoje não precisa nem chover, basta nublado. Mas antigamente eles chegavam na igreja com um pedaço de palha de banana na cabeça e a Bíblia. Mas eles vinham. Chegava do culto, estava cheio de mão, tudo molhado. É um amor que tinha tão grande dentro deles, pela palavra de Deus, que nada podia segurar. Hoje não é assim. Então, meus irmãos, o rei sempre é lugar. Amém? É para Jesus Cristo. Então, se é Jesus Cristo, vamos dar prioridade. Vamos cancelar tudo. E vamos nos reunir aqui sábado para termos um culto tão alegre. Amém? Os irmãos de Pirimirim vão vir e vai ser uma bênção, tenho certeza. Sábado à noite. E domingo de manhã e à noite também estaremos continuando aqui. Amém? Amém. Irmãos, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, nós pedimos que Tu possa derramar uma bênção especial sobre as pessoas que vieram à Tua casa hoje. Senhor, que eles possam sair daqui abençoados. Não deixe, meu Deus, eles esfriarem, Pai, mas que isso possa aquecer cada vez mais, Senhor. Que eles possam, meu Deus, chegar em casa pensando nessas coisas e dizer, hoje à noite mal vou esperar aquelas portas se abrir, para mim estar ali para adorar ao meu Deus e ouvir Sua palavra. Senhor, no nome de Jesus Cristo, esta chuva que cai e molha a terra, para o bem do Teu povo, para o bem dos lavradores do campo, nós Te agradecemos por ela. Desde já Te agradecemos pela boa notícia que tem vindo com respeito ao filho do irmão Kennedy, Pai. Quando ele já está melhor, quando Deus já ouviu as orações dos Teus servos. E agora, Pai, quando o médico bateu aquela ressonância, descobriu que não era um tumor no cérebro. E isso nos anima muito, Pai, em não ser um tumor no cérebro. Porque, Pai, nós sabemos o quanto o câncer é terrível, mas mesmo assim nós cremos, Pai, que pode ser câncer, pode ser tumor, pode ser o que seja, Tu és maior, Senhor, e não há enfermidade grande para Ti. Tu é capaz de ressuscitar aquele que já morreu, aquele que a vida já saiu do corpo, aquele que a alma já saiu do corpo. Tu é capaz de fazê-la retornar, ó Deus, e nós Te agradecemos por ouvir as orações dos Teus filhos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos dar graças a Deus.
Foi batida a ressonância e o médico descobriu que não é um tumor no cérebro. Amém? Então aí é uma luz, há uma alegria, né? Que Deus abençoe o irmão Kennedy. Que Deus com certeza dará seu filho de volta. Que Deus abençoe a todos.